Olá, me chamo Fernando Júnior e sou aluno de Química do Instituto Federal do campus de Nilópolis. Faço parte do programa de residência pedagógica no Colégio Mário Campos, sob a orientação da professora Flávia. E na aula de hoje iremos falar sobre ácidos e bases. Vamos lá! O conceito de ácidos e bases surgiu com o químico sueco chamado Svante Arrhenius, através da observação de que algumas substâncias em água conduzem corrente elétrica. Por exemplo, o açúcar dissolvido em água não conduz corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada do circuito não se acenda. Já o sal de cozinha dissolvido em água conduz corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada do circuito se acenda. Isso se dá porque o sal de cozinha, ao ser dissolvido em água, libera suas cargas, fazendo com que elas possam se mover livremente através do circuito, fazendo com que a lâmpada se acenda. Sendo assim, Arrhenius definiu ácidos como substâncias que em água libera o íon H+, também conhecido como cátion H+, e bases como substâncias que em água liberam o íon OH-, também conhecido como ânion OH-. Tira essa breve introdução, iremos agora aprender as regras de nomenclatura dos ácidos e bases, começando pelos ácidos. Os ácidos podem ser divididos entre dois tipos, os hidrácidos, que são ácidos que não possuem oxigênio em sua composição, e os oxiácidos, que são ácidos que possuem oxigênio em sua composição. Os hidrácidos são mais simples, bastando apenas a gente repetir a palavra ácido mais o radical do ânion que compõe aquele ácido mais a terminação em hídrico. Já os oxiácidos eles possuem duas variações. Você começa com a palavra ácido mais o radical do ânion que compõe aquele ácido mais a terminação em ico se o ânion tem a terminação em ato. Ou ácido mais o radical do ânion compõe o ácido e a terminação em oso se o ânion que compõe o ácido tem a terminação em ito. Essa pequena tabela aí nos dá o exemplo, né? Todos os ânions dos hidrácidos eles têm a terminação em eto. Já o ânion dos oxiácidos tem a terminação em ito, o ácido tem a terminação em oso, ou o ânion pode ter terminação em ato, aí o ácido vai ter terminação em ico. Vocês podem consultar ela a hora que vocês quiserem. Isso pode parecer difícil, mas não é. Vamos agora ao exemplo de nomeação de alguns dos principais ácidos. Vamos lá. Iremos começar pelos ácidos mais simples, que são os hidrácidos, né? Vamos lá. Esse ácido aí ele é famoso, ele é muito utilizado. Ele é o ácido clorídrico. Ele é um hidrácido, então a terminação dele é em hídrico. E também você pode observar que o ânion dele aí destacado em amarelo é o cloreto, terminação em eto. Ele é muito utilizado para limpeza de pisos e azulejos, para decapagem de aço e na síntese de outras substâncias, como o cloreto de ferro 3 e o cloreto de vinila. Continuando nos hidrácidos, esse é o ácido fluorídrico. Você está vendo aí que o ânion dele, destacado em amarelo, é o fluoreto, então ele tem terminação em hídrico, porque ele é um hidrácido, e o ânion dele tem a terminação em eto. Esse ácido aí ele é muito utilizado na produção de agrotóxicos, na produção de detergentes, ele é usado para produzir o teflon, e ele também é muito utilizado na purificação de minérios de nióbio. Mas o hidrácido, esse daí é o ácido sulfídrico. É um hidrácido, então a terminação dele é em hídrico. O ânion dele, destacado em amarelo, é o sulfeto. Esse ácido aí ele é um gás amarelado, ele é muito tóxico e ele tem cheiro de ovo podre. E ele é muito utilizado para refinar petróleo e na síntese de outras substâncias sulfuradas, como o etanotiol e o metanotiol, aí, as moléculas aí apresentadas para vocês. Continuando com os hidrácidos, esse daí é o ácido formado pelo ânion cianeto, e ele é um hidrácido, então ele é o ácido cianídrico. Ele é utilizado para produzir acrílicos e produzir fertilizantes. Mas esse ácido aí, o ânion dele, o cianeto, ele é muito tóxico, ele é extremamente tóxico. E ele está por trás de um monte de história triste. Por exemplo, ele foi utilizado como arma química durante a Primeira Guerra por exércitos de ambos os lados. E ele também foi utilizado na produção de um fertilizante chamado Zyklon B. E esse Zyklon B aí, em contato com o ar atmosférico, libera o cianeto.
e ele foi muito utilizado, ele foi o principal produto utilizado nas câmaras de gás nazistas. E ele também está presente numa espuma chamada poliuretano, que também está por trás de uma outra tragédia, que foi aquela tragédia da Boate Kiss, que aconteceu uns anos atrás. E essa espuma aí era muito utilizada nas boates como isolante, para isolar o som. Mas o que acontece é que em contato com o fogo libera alguns gases, dentre eles o cianeto. E foi ele um dos principais responsáveis por quase todas aquelas mortes. Para você ter uma ideia, das 241 vítimas, 234 foram mortas intoxicadas pelo cianeto, que ele foi liberado quando, durante o show, teve uma apresentação envolvendo fogo, envolvendo pirotecnia, e queimou a espuma da boate liberando esse gás. Então esse cianeto aí, ele é bem perigoso, ele é bem tóxico. Terminamos a parte dos hidratos, agora vamos para a nomeação dos principais, ou pelo menos alguns dos principais oxiácidos. Começando pelo famoso ácido sulfúrico. Como vocês podem ver, ele é um oxiácido, porque ele tem oxigênio em sua composição, e ele é composto pelo ânion sulfato. E como vocês viram lá, não sei se vocês lembram, na tabelinha, se a terminação do ânion é em ato, a terminação do ácido é em ico. Então ele é o ácido sulfúrico. Ele é bem utilizado para produzir fertilizantes, bateria de automóveis, e ele é utilizado como catalisador em refinarias de petróleo, como por exemplo a reação dos hidrocarbonetos isobutano mais o isobutileno para formar o isoctano. E esse ácido aí ele é muito utilizado na indústria. Segundo alguns livros, ele é utilizado como uma forma de medir o índice de industrialização de países. Então, se o país ele tem uma produção muito grande de ácido sulfúrico, significa que ele é um país bem industrializado, ou seja, ele é um país rico. Continuando com mais um oxiácido, esse daí é o ácido nítrico. Como pode ver, o ânion dele aí, destacado em amarelo, é o nitrato. Então, se é o nitrato, terminação em ato, a terminação do ácido é em ico. Por isso ele é o ácido nítrico. Ele é utilizado na produção de corantes e na produção de explosivos, como trinito tolueno, que é a famosa TNT. E também ele é utilizado para produzir o nylon. Ácido fosfórico. O ânion dele aí, destacado em amarelo, é o fosfato. Terminação em ato, o ácido tem a terminação em ico. Ácido fosfórico. Ele é utilizado na remoção de ferrugem, para produzir vidros, e é também utilizado em refrigerantes. E uma outra curiosidade sobre o ânion dele, o fosfato, ele está presente nas nossas membranas celulares, né? Vocês com certeza vão ver isso em uma aula de biologia sobre células. Continuando com os oxiácidos, esse daí é o ácido carbônico. O ânion dele aí, o carbonato, destacado em amarelo, se a terminação dele é em ato, o ácido tem a terminação em ico, ácido carbônico. Esse ácido aí está muito presente no dia a dia de vocês. Ele é o ácido que está presente nas bebidas gaseificadas. É ele que faz os refrigerantes ficar borbulhando, né? Aquelas bolinhas é o gás carbônico, que quando ele é adicionado à água, ele libera o gás carbônico. E aquelas bolinhas é o gás borbulhando. Ácido acético. Continuando, mais um oxiácido. Esse daí é o ácido acético. Você está vendo aqui o ânion dele é um pouco grande. É o acetato. Se a terminação é em ato, então o ácido tem a terminação em ico. Ácido acético. Você está vendo aí a molécula dele, a forma estrutural da molécula dele. E ele é o ácido que está presente no vinagre. E ele é um ácido orgânico. Que as moléculas orgânicas elas são bem mais, algumas são bem mais numerosas. E nós temos por último um também ácido orgânico, é o ácido fórmico. O ânion dele aí, destacado em amarelo, é o formiato. Se a terminação é em ato, então a terminação do ácido é em ico. Ácido fórmico. Ele é utilizado para fixar corantes e para tratar algumas doenças como o reumatismo. Não é necessário que você grave essas informações podem ser consultadas numa tabela que vai ser fornecida a vocês.
Sendo assim, agora iremos para a nomeação das bases. As bases são bem mais simples de nomear do que os ácidos, bastando apenas dizer a palavra hidróxido mais o nome do elemento, como por exemplo, hidróxido de sódio. O sódio é esse NaI, que é muito utilizado para desentupia, e o nome comercial do hidróxido de sódio é soda cáustica. Vocês devem ter aí na casa de vocês, com certeza. E também temos o hidróxido de potássio. O potássio é esse Ki, e é utilizado na produção de biodiesel. Continuando com as bases, nós temos também o hidróxido de alumínio. O alumínio é esse AlI. É utilizado para controlar o nível de fosfato no sangue. Temos aí uma representação do ânion fosfato, que é aquele que eu mencionei do ácido fosfórico, que está presente na membrana das nossas células. E ele também é utilizado como medicamento para tratar úlceras, azia ou dispepsia. Temos também o hidróxido de magnésio. Ele é vendido comercialmente com o nome leite de magnésia. É aquele medicamento que é utilizado para tratar a prisão de ventre ou indigestão. E temos o hidróxido de cálcio, que é utilizado em estações de tratamento de água, como agente floculador, e também é utilizado na construção civil. E para fechar com as bases, nós temos também o hidróxido de amônio. Ele é utilizado como um produto de limpeza. Mas você pode se perguntar, mas como identificar um ácido e como identificar uma base? No geral, os ácidos têm sabores azedo, enquanto as bases têm sabores amargo. Tanto que a palavra ácido vem do latim acere, que significa está azedo. Porém, grande parte dos ácidos eles são corrosivos ou tóxicos, então não é recomendável você provar para saber se ele é ácido ou não. Porém, existe uma maneira mais segura, que é através dos indicadores ácidos e bases, como por exemplo o papel de tornassol. O papel de tornassol ele é um papel que, ao ser imerso num ácido, ele fica vermelho, e ao ser imerso numa base, ele fica azul. Então, se você imergir um papel de tornassol num ácido, ele vai ficar vermelho, e se você imergir ele numa base, ele vai ficar azul. Outro indicador ácido e base muito utilizado é a fenolftalina. A fenolftalina é uma substância que, se for pingada no meio básico, a solução fica arrosada, e em meio ácido fica incolor. Também podemos indicar ácidos e bases pela escala de pH, que é uma escala que varia de 0 a 14. Quando a escala está no 7, o pH é neutro, então a substância ela não é nem ácida e nem básica, que é o pH típico de um copo d'água, de água pura, por exemplo. A partir do 7, a substância ela já é básica e abaixo do 7 ela já é ácida. Ou seja, se eu mostrar para você uma substância qualquer e falar que ela tem um pH abaixo de 7, significa que já é um ácido. E se eu disser para você que o pH dela está acima de 7, significa que já é uma base. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e obrigado por assistir esse vídeo e bons estudos. E até a próxima.